Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos botar esse canal pra rodar, né? E como vocês pediram lá no meu Instagram, eu estou aqui botando a minha cara. Vocês falaram assim, eu gostei dos vídeos de comparação ali da Divina Comédia, gostei do comparativo que você fez do livro da Jane Austen, eu fiz um comparativo de Orgulho e Preconceito, mas vocês falaram, senti falta de você botar seu rosto ali e fazer uma introdução, alguma coisa, então estou aqui para agradá-los. E é o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre as edições de Os Demônios, esse que é um dos meus livros favoritos da vida, e tem também essa edição aqui, que é da Sétimo Selo. Então, vamos conversar de um que é um dos meus livros favoritos da vida, do meu autor favorito, que vocês sabem, pelo menos quem me conhece lá no Instagram já sabe que eu sou dostofã, sou muito fã do Fyodor Dostoiévski. Eu sei que não é assim que pronuncia, que é Dostoiévski, sei lá o que, não sei fazer pronúncia, não falo russo, falo do meu jeito abrasileirado, que eu chamo ele de o apelido que eu dou pra ele carinhoso é de Dostô. E aí, vamos conversar hoje sobre essas edições. Mas eu queria fazer uma breve introdução aqui do vídeo falando sobre as traduções. E como fazer a tradução de um livro... a escolha de uma tradução para leitura de um livro russo, de um livro do Dostoiévski, enfim. Já deixo claro que eu tenho uma predileção, tenho uma preferência mesmo pelo tradutor que se chama Rubens Figueiredo. Só que ele não tem tradução, ele não fez tradução ainda, ou já fez e ainda não foi publicada, dessa obra, Os Demônios. Então, por enquanto, a gente só tem no mercado esses três aqui. Que eu saiba, né, a gente só tem esses três, porque eu acho que tem um livro também que sai por uma editora, que tem uma folhinha até de Bíblia, eu acho que é José Olímpio, uma coisa assim. Acho que eles têm uma coleção ali do Dostoiévski, que provavelmente tem Os Demônios lá também. Aí eu não sei, confesso pra vocês, eu não sei. Vou falar das edições que eu tenho, que são essas daqui. Aqui nós temos três traduções. A do Oleg Almeida, que é pela Martin Claret, a do Paulo Bezerra, que é essa aqui da editora 34, e da Nina e do Felipe Guerra, que é dessa editora aqui, Sétimo Selo. Então, o que acontece? Para você escolher uma tradução vindo do russo, é o seguinte, a gente não fala russo, a gente não tem uma facilidade aí para cotejar, mesmo que você pegue o original e vá fazer com uma tradução lá do Google, o tradutor ele vai fazer escolhas diferentes. Então, isso acontece no inglês, isso acontece em várias línguas. Que é o seguinte, às vezes um tradutor escolhe uma palavra ou escolhe um jeito de traduzir. Porque quando você faz uma tradução, tem um pouco de você ali, tem um pouco do que você acredita, do que você, sei lá, se identifica, e um estilo de escrita também acaba ficando um pouco refletido na obra, através da tradução. Então, inevitavelmente isso acontece. Então, o que acontece, por exemplo, de críticas que eu vejo em relação a essa tradução aqui do Paulo Bezerra, é principalmente porque ele coloca algumas expressões meio... abrasileirada, sabe? Como um arre, algumas coisas assim, um bah do pessoal do sul, assim, sabe? Quando ele fala assim, bah, mas não sei o que lá. Ele põe essas coisas no diálogo. Muitas das vezes eles também colocam expressões do Brasil para substituir algum tipo de expressão ou de provérbios ou de ditados que eles usam lá na Rússia. E aí tem uma outra questão atrelada a esse tradutor, que é o Paulo Bezerra, que é porque todo mundo fala, porque o Paulo Bezerra é de esquerda, e aí ele acabou enviesando muito a obra, ele acabou manipulando. Gente, não. Parem, não e não. Eu já vi pessoas falando isso, inclusive quando estavam no nosso grupo de leitura, porque a gente fez uma leitura, foi o primeiro livro que a gente leu no nosso clube de leitura, o clube que eu tenho com a Gabi, minha sócia, que é o Clube Etos. Esse foi o primeiro livro. E eu lembro que umas pessoas falaram isso lá na época. Porque esse livro é enviesado, eu não leria por esse livro e tal. E eu peguei pra ler porque eu queria saber, eu queria conferir com os meus próprios olhos e saber se o que estavam dizendo era isso mesmo. E não era. Tem um momento aqui que ele usa uma palavra que, comparado, por exemplo, à política aqui no Brasil, a palavra ficou uma escolha ruim. Mas não muda o sentido da história, porque essa palavra está numa nota de rodapé. Então, não muda o sentido da história. Nem tem como mudar. Gente, isso aqui é um romance político, onde ele vai mostrar como surgiu e como nasce ali, basicamente, o pensamento revolucionário. E ele conta uma história que é baseada em fatos reais, aquela coisa toda. É um livro maravilhoso, é um livro muito bom, no sentido de... Tem muitas coisas filosóficas, assim, muitas reflexões filosóficas no meio, assim, que ele coloca. Não é um livro perfeito, tá? Já começa por aí.
Mas é um livro que eu tive uma experiência muito boa e que por isso ele é um livro maravilhoso pra mim, é um livro que eu considero um dos melhores, um dos meus favoritos da vida. Só que eu reconheço os defeitos dele, ele tem alguns defeitos. Agora, em relação à tradução, eu acho que você tem que pegar, ler um pouquinho de cada edição. Eu vou ver se eu consigo fazer um PDF pra vocês e colocar aqui uma capa de cada um. Se eu não conseguir, eu coloco lá no final do vídeo uma foto de cada primeira página para que vocês olhem. Mas nesse caso, eu acho que o ideal seria vocês pegarem ali aquele no Kindle, a amostra do Kindle, sabe? Pegar a amostra do Kindle, dar uma lida nas primeiras páginas, sei lá, 2, 3, e ver qual das traduções fica mais, sei lá, mais palatável pra vocês, qual que fica mais agradável pra vocês, qual que vocês gostam mais. Então, você pega e faz essa experiência e vê qual que te agrada mais, porque, sinceramente, vocês não vão perder do enredo, vocês não vão perder o sentido da obra, vocês não vão perder. Não tem uma tradução aqui, sinceramente, eu não acho que tem uma aqui que seja, muito melhor que a outra, ou que tenha alguma aqui que seja, meu Deus, não leia isso de jeito nenhum. Por quê? Todas elas são traduzidas direto do russo. Um grande problema que existe em tradução é quando você pega uma tradução indireta. Você não vai perder a essência da obra, mas você pode perder alguns detalhes. Por quê? A tradução indireta, ela tem um problema que, assim, você traduz do russo pro francês e depois do francês pro português. Quando você faz isso, corre o risco de você perder alguma coisa, porque já se perde um pouco da obra ali, da essência da obra, quando você faz tradução de uma língua para outra. Quando você faz para uma terceira língua, perde mais ainda, sabe? Então é como se você, sei lá, estivesse passando o café no filtro e depois fosse passar mais uma vez naquele mesmo pó, naquele mesmo filtro, sabe? Não vai sair a mesma coisa, vai sair um negócio mais aguado, vai ter perdido um pouco o gosto, um pouco a essência. Então é basicamente isso que acontece quando se trata de uma tradução indireta. Então, para escolher sua tradução de qualquer livro, a minha recomendação é sempre essa. Veja qual é mais palatável para você, faça sua leitura, faça sua experiência, que vai ser maravilhoso. Vou mostrar para vocês aí todas as edições por dentro. Como eu disse, a minha primeira leitura eu fiz nessa daqui, da editora 34, gostei muito. Ela tem algumas ilustrações, vocês vão ver aí pouquíssimas ilustrações, e são sempre uns trecos meio abstrato. Eu não sei o que eles arrumam, não. O que eles arrumam pra fazer essas ilustrações do Dostoiévski, é sempre uns negócios meio doidos assim, ó. Enfim. Essa daqui, eu fiz a leitura nela. Essa daqui é nova, então eu ganhei de presente da Gabi. Ela tem parceria. Eu vou deixar pra vocês o cupom dela aqui embaixo da editora, do grupo Sedete, né? E aí o cupom dela pra vocês comprarem pelo site da editora. Ou o link da Amazon também. E como eu falei, os livros da Sétimo Selo, do grupo Sedete todo, estão no Kindle Unlimited. A maioria, na real, né? Não todos. Os que têm e-book estão no Kindle Unlimited. E esse aqui está. Outra coisa... faremos uma releitura agora no Clube Ethos no mês que vem, no mês de outubro. Então, fiquem atentos aí. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 26 de novembro. Esse vídeo provavelmente vai ao ar aí dia 27, 28. Então, no mês de outubro de 2024, teremos a leitura de Os Demônios. Me acompanhem lá pelo Instagram, que eu sempre posto lá, ou o nosso Instagram também do Clube Ethos, tá? Que aí vocês podem acompanhar. E aí, esse aqui é o livro que tem um design mais de luxo, assim, que é o Oleg Almeida. Inclusive, assistam o vídeo. O Oleg Almeida tem um canal aqui no YouTube, tem vídeo dele, onde ele fala de como ele fez a escolha da tradução, o porquê. Eu confesso que não foi o tipo de tradução que funcionou pra mim. Não é um tradutor que eu gosto muito. Eu já tentei ler alguns livros pela tradução dele. E sei lá, eu não é que eu não consigo ler, tá? Se eu tiver que pegar... só tenho esse. Eu vou fazer a leitura por ele sem problema nenhum. Mas, em questão de preferência, ele não foi o meu preferido. Só que dessa vez, pra ler por uma tradução diferente, eu vou fazer a leitura no clube por essa edição aqui, que é da Nina e do Felipe Guerra. Eles são portugueses, então é um português de Portugal, mas, sinceramente, não muda nada. Não vejo muita diferença, assim, de palavras que gerem algum tipo de incômodo, enfim. E eles têm notas de rodapé pra explicar algum termo, alguma coisa assim. Então, também é direto do russo, as 3. Fiquem aí com o restante do vídeo, onde eu mostro ali uma visão por cima, né? Uma visão panorâmica dos livros, consigo abrir e mostrar detalhes pra vocês. E espero que vocês tenham gostado aí desse novo formato. E espero que vocês gostem desse livro, tanto quanto eu, porque eu sou apaixonada. Se você não leu ainda,
coloque, inclusive comprem pelo meu link, vocês não pagam nada mais por isso e me ajudam aqui. Me ajudam aí, por favor, a dar uma engajada aqui nesse canal, comprar um microfone legal pra gente ter um áudio melhor e também para que eu possa trazer outros livros para vocês, comparativos. Um beijo, espero que vocês gostem aí do vídeo e até mais! Então vamos começar por essa edição, que é da editora 34, tradução do Paulo Bezerra. Esse é um livro de capa mole, tá? De qualidade padrão, né, da editora 34, eu acredito que vocês conheçam. Ó, tem orelha, ele é um calhamaço, ó. Tem uma diagramação muito, muito boa. Em alguns lugares, algumas partes, ele tem esses desenhos, assim, meio abstratos. A diagramação do livro em si é maravilhosa. Sério, uma diagramação muito boa mesmo. Ele tem notas, ó, tem notas do tradutor e algumas notas do autor, mas em regra elas são notas do tradutor, mas ele avisa aqui, ele coloca N do T, que aí seria notas do tradutor. Quando é do autor, normalmente vem escrito NA, notas do autor. Como eu falei, a diagramação é muito boa, a 34 não peca nisso, eles têm um padrão muito bom de edição, né? E outra coisa que eu queria... falei, a nota de rodapé. Outra coisa que eu queria falar é sobre os textos de apoio. Então aqui, ó, ele conta com nota do tradutor aqui no início, tá vendo? Ele vem explicando. E depois, no final, tem um pós-fácil do tradutor. Sobre esse apêndice, é o seguinte. Algumas pessoas ficam meio confusas em relação a isso. Esse é um capítulo que ele foi censurado na época e depois algumas editoras resolvem colocar ele ao final, separado de todo o texto, de todo o corpo do texto, e outras editoras colocam junto, reposicionam ele onde ele deveria estar e colocam ele lá como se ele simplesmente fizesse parte do livro. Então isso aí é uma questão de escolha, mas normalmente vem escrito aqui nessa nota, vem explicando o porquê desse apêndice, etc. E aí tem um pós-fácil do tradutor, que é o próprio Paulo Bezerra, e alguns desenhos, como eu falei, daquele modelo mais abstrato, que são do Cláudio Murabaki. Essa, então, é a nossa edição aí de Os Demônios. Essa minha edição, ela é daquela coleção, é de um box que tem os grandes romances do Dostoiévski. Eu não sei dizer pra vocês se comprando avulso, a capa é essa mesma, porque eu sei que quem compra avulso o outro, aqueles dos irmãos Karamazov, por exemplo, tem duas opções de capa, porque como eu já gravei um vídeo sobre os irmãos Karamazov, tá lá no Clube Ethos. Um é em volume único, o outro é dividido em 2 volumes, aí muda a capa. Mas nesse caso não, nesse caso eu acho que eles mantêm só essa capa macabra aqui mesmo. Vamos para o próximo livro, então. Esse é da editora Sétimo Selo, inclusive é o que eu pretendo fazer, a minha próxima leitura, a minha releitura, no caso, eu pretendo fazer nessa edição aqui, que é dos tradutores Nina e Felipe Guerra, tá escrito aqui, ó. Essa edição está belíssima, belíssima, belíssima mesmo. Bem parecida, inclusive, em qualidade, assim, com a editora 34. Ficou muito incrível. Como eu falei, tradução de Nina Guerra e Felipe Guerra. Também tem, ó, orelha. Também é de capa mole. Tem uma introdução aqui, ó, do Nikolai Berdyaev. Eu adoro esse autor, gosto muito dele. Tem uma cronologia, história do romance, uma carta do Dostoiévski ao Grão-Duque herdeiro do propósito, Os Demônios. Aliás, Grão-Duque herdeiro a propósito de Os Demônios e um aspecto espiritual de Dostoiévski do Nikolai. Então ela tem um pouco mais de texto, assim, de respaldo, né? Textos críticos. E aqui, ó, ao final tem uma lista de personagens, tem uma nota prévia e tem aquele capítulo que eu falei pra vocês que tem no apêndice lá da editora 34, aqui também. Eles colocaram separados esse capítulo aqui, tá bom? Olha que bonito. Uma foto dele, a cronologia. Diagramação também está bem boa, mas se vocês repararem, me parece um pouquinho mais apertada do que a do outro, mas não é desconfortável, porque o tamanho da letra aqui é bem grande. Então ficou ok, assim. Isso aqui é uma das anotações do manuscrito dele. O resto ele acabou queimando, jogando fora, mas alguma coisa ainda restou. Tem notas, tá vendo? De rodapé também. Gente, eu odeio quando a nota fica no final. Você tem que ficar toda hora indo e voltando, indo e voltando. Então, quando vem assim, ó,
É bem melhor, gosto muito mais. Aí aqui, ó, primeira parte. E começa o texto, tá vendo? E veio com uma mancha aqui, ó. Enfim, acontece, deve ser na hora de tirar o papel lá na gráfica, né? Reparem que ela tem uma diagramação um pouquinho mais apertada, mas assim, nada desconfortável, sério. É bem ok, bem confortável mesmo. Esse não tem ilustrações. Aqui, ó, o final, vamos mostrar. Ó, o apêndice, que é aquele texto que eu falei com vocês. Ele tá aqui. E a lista dos personagens. Isso aqui é ouro na literatura russa, tá? Porque os nomes são bem confusos. Se vocês repararem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas olha só. Você escreve, você chama Agáfia, o nome da mulher era Agáfia. Aí chamam ela de Agafiushka. Quando eles chamam ela de Agafiushka, lá no meio do texto, ele não chega e fala assim, a Agáfia é a Agafiushka. Não, ele simplesmente fala no começo da frase Agáfia, e aí mais na frente ele já chama ela de Agafiushka, e você que lute pra descobrir quem é. Então é muito bom quando tem essas listas de personagem, para que você possa consultar de vez em quando. Acaba aqui, bastante personagem, tá vendo? Então isso aqui, ó, vale ouro, muito bom. E termina aqui, ó. Esse foi um presente da Gabi, minha sócia. E agora vamos falar dessa daqui, que é a única edição de Os Demônios, que é uma edição de luxo, assim, que a gente pode considerar uma edição de luxo, porque eu acho essa edição absurdamente maravilhosa. Ela é uma edição em capa dura. Ela é da Martin Claret, não sei se eu falei, mas ela é da Martin Claret. A capa dela é uma capa dura. Ela vem com um fitilho, tá aqui, ó. O corte dela é preto. A minha é bem antiga, então assim, é da primeira vez que eles lançaram, a primeira leva mesmo, então por isso ela tá um pouquinho já judiada, coitada. Mas deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ela é muito bonita. Aqui, ó. Essa daqui tem a tradução e as notas do Oleg de Almeida. É muito a vibe do livro, toda essa estética que eles escolheram. Aqui divide o sumário. No caso desse livro aqui, o que eles escolheram fazer? Ó, tem notas também de rodapé. A diagramação é maravilhosa, letra grande. O espaçamento entre linhas é bem parecido com o da Sétimo Selo. Eu esqueci de comentar, né? Ele tem esse texto aqui, ó, inicial. Tá vendo? Que é um texto do tradutor, perdão, o Oleg Almeida. E aqui já começa a primeira parte do livro. Aqui, ó. Nesse livro aqui, aquele apêndice que eu comentei com vocês, ele vem ao longo do livro. Cadê? Eu marquei ele em algum lugar, eu acho. Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vermelhinho. Marquei aqui. Então, nesse caso, desse livro especificamente, ele vem aqui. Tá vendo? O capítulo extra, que é extra nas outras duas edições, aqui ele está no corpo do texto. Então, é o capítulo 9. Eles deram continuidade aqui, ó. Como se fosse, ó, o capítulo 8º parte pro 9º, entendeu? Então, por isso, a contagem de capítulos fica diferente nos dois. Porque lá no outro livro, nos outros dois livros que eu mostrei, eles seguem aqui 8º. Aí aqui o 9º não seria esse. O 9º seria o que é o 10º nesse livro aqui, entende? Cadê? Aqui, ó, capítulo 10º. Então, aqui seria o 9º no outro livro. Então, por isso, às vezes gera um pouquinho de confusão. Quando a gente fez a primeira leitura conjunta, algumas pessoas ficaram confusas, mas o que eu fiz na época foi um cronograma para cada um, para que a galera conseguisse se encontrar e ficasse mais prático, sabe? Deu certo. Aí aqui, ó. Não, não é aqui, peraí. Sei lá porque que tava aquele marcação ali.
Aqui, ó, já termina sem nada, tá vendo? Tem umas páginas aqui, caso vocês queiram colocar a lista dos personagens, ó. Dá pra aproveitar, né? Fazer umas anotações. Mas termina aqui. Não tem texto de apoio, nada nesse sentido. Conclui mesmo aqui. E é isso. Acho muito legal essa coleção do Dostoiévski que eles fizeram, porque eles sempre colocam aqui, ó, na horizontal uma frase marcante do livro. E é bem bacana. Então, espero que vocês tenham gostado. E qual vocês pretendem escolher para fazer a leitura de vocês? Deixo aqui, inclusive, o convite para que vocês façam a leitura com a gente. Vou deixar o link aqui embaixo. Assim que abrir as inscrições, eu coloco aqui embaixo o link. Mas vocês podem seguir a gente também no Clube Etos, lá no Instagram. E vocês podem me seguir no meu Instagram também, que eu sempre informo as leituras do clube por lá. Me digam aqui embaixo qual vocês pretendem comprar. E, por favor, se forem comprar na Amazon, usem o meu link. Vocês não pagam nada mais por isso e ainda me ajudam. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!